Hoje a gente vai mergulhar em uma das jogadas mais ousadas que o mercado de fundos imobiliários viu nos últimos tempos. O XP Malls fez uma reorganização bilionária e a gente vai entender exatamente o que está por trás dessa estratégia. Olha só esse número, 1.651 bilhões de reais. Guarda bem esse valor. É o tamanho de uma única transação que o fundo XP Malls acabou de fazer. E detalhe, foi a maior da sua história. E aí, claro, fica a grande pergunta, né? Por que um fundo desse tamanho faria a maior venda da sua história justamente agora? A resposta não é tão óbvia, mas ela revela um movimento estratégico muito, mas muito bem calculado. Para a gente desvendar essa história, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro vamos ver os detalhes desse negócio bilionário, depois entender quem é o XP Malls, aí a gente parte para a estratégia por trás da venda, os planos de reinvestimento e, claro, o mais importante, o que tudo isso significa, no final das contas, para quem investe. Vamos começar então pelo que interessa. O que exatamente foi vendido? Porque essa transação, por si só, já redesenha completamente o portfólio do fundo. Então, o resumo da ópera é o seguinte. O XP Malls vendeu suas participações em 9 shoppings para Risa Real Estate. O valor total, como a gente já viu, passa de 1,5 bilhão de reais e o pagamento vai ser feito ao longo de 5 anos. Essa é, de longe, a maior venda que o fundo já fez em toda a sua existência. Mas para a gente ter a dimensão real do que esse movimento significa, primeiro a gente precisa saber quem é o jogador principal dessa partida. Vamos dar uma olhada no XP Malls, que é um verdadeiro gigante do nosso mercado. O XPML11 é um dos maiores fundos imobiliários do Brasil. Não é pouca coisa não, hein? A gente está falando de um patrimônio de mais de 6 bilhões de reais e com mais de 650 mil cotistas. O objetivo dele é bem claro, gerar renda e ganho de capital investindo em shoppings. E o foco do fundo sempre foi em ativos de altíssima qualidade. O Shopping Pátio Higienópolis é um exemplo perfeito do tipo de imóvel que o mercado chama de premium. Guarda bem essa informação, porque essa busca por qualidade é a chave para entender toda a estratégia por trás dessa venda gigantesca. Agora sim a pergunta de 1 bilhão de reais. Por que vender 9 ativos de uma vez? Pode parecer um recuo, mas na verdade foi um passo estratégico muito bem pensado. Um passo para frente. A melhor forma de entender é como analogia do futebol, quer ver? Imagina um time que decide trocar vários jogadores que são bons, mas não são excepcionais, por um único craque, uma superestrela. O objetivo não é diminuir o time, mas sim aumentar drasticamente a qualidade e a chance de ganhar o campeonato. A lógica do XP Malls foi exatamente essa. A gestão tinha 3 objetivos muito claros com essa venda. Primeiro, fazer caixa, gerar liquidez para honrar compromissos. Segundo, realizar um lucro bem expressivo com a venda desses ativos. E terceiro, que é o pulo do gato de toda a estratégia, usar essa grana para elevar a qualidade geral do portfólio. E o resultado financeiro dessa jogada é bem concreto, bem palpável. A venda gerou um ganho de capital estimado em R$ 4,75 por cota. É um valor muito relevante vindo de uma única transação. Mas olha, vender foi só a primeira parte do plano. A segunda, que é tão importante quanto, é saber como reinvestir esse capital para construir um futuro ainda mais sólido. O que está acontecendo aqui, na verdade, é uma transformação. O fundo está trocando um portfólio que era bom, bem diversificado, para um portfólio excelente e muito mais focado. A ideia é se concentrar só nos ativos dominantes, sabe? Aqueles que são os verdadeiros imóveis troféu do setor. E o plano já está saindo do papel. Olha só para onde vai o dinheiro da venda. O fundo vai adquirir novas fatias em shoppings de primeiríssima linha, como os do Grupo Iguatemi. É um investimento de mais de 600 milhões de reais para reforçar justamente aquela tese de focar só no que é de melhor. Ok. Depois dessa dança das cadeiras toda, a gente chega na parte que mais interessa. O que essa movimentação complexa significa na prática para a performance do fundo e, claro, para quem é cotista. E esse gráfico aqui mata a charada. Ele compara a rentabilidade dos shoppings que foram vendidos com a dos que ficaram no portfólio. O resultado? O portfólio que restou é 12,7% mais rentável. Ou seja, aquela estratégia de trocar por um craque deu muito certo na prática. A própria gestão do fundo resume a operação com estas palavras: geração de liquidez, ganho de capital e aprimoramento da qualidade. São exatamente os 3 pilares que sustentam toda essa reorganização. E para quem investe pensando nos dividendos mensais, tem uma boa notícia. Em meio a toda essa mudança, o fundo fez questão de dar mais previsibilidade. Eles divulgaram um guidance, que é uma projeção de quanto esperam distribuir nos próximos meses,
o que traz muito mais clareza para o cotista. Resumindo a história toda, o XP Malls trocou quantidade por qualidade, conseguiu um belo lucro na operação e ainda ficou com dinheiro em caixa para novas oportunidades. A pergunta que fica agora é: qual será a próxima aquisição premium que vai entrar nesse portfólio que está cada vez mais seletivo? O mercado com certeza está de olho.